Olá pessoal, como estão? Todos bem? Espero que sim, gente. Pessoal, hoje é sexta-feira, mais uma sexta, graças a Deus. Só temos que agradecer, não é? Ao nosso Pai por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Agradecer por nossa semana, né? Agradecer por nossa saúde física e mental. Agradecer até mesmo pelos desafios, pelos problemas que nos acontecem, porque eles estão em nossas vidas aí com o intuito de nos fazer crescer, de nos fazer evoluir. Então é importante que a gente enxergue esses desafios com essa ótica de evolução e não com aquela ótica de pessimismo e de reclamação, de forma alguma, tá? Então vamos aí focar no lado bom de tudo que nos acontece, porque tudo tem um lado bom, tá certo? E hoje, gente, estamos aí com o estudo do Livro dos Espíritos, tá? O tema de hoje é a evolução da humanidade no planeta Terra, né? Vamos continuar aí nessa semana com o viés científico, já que na segunda-feira nós iniciamos esse viés. E como nós sabemos, o Espiritismo ele também é ciência, né? Ele é filosofia, é religião e é ciência. Então vamos continuar nesse viés. Até porque o próprio Allan Kardec falou: no dia que o Espiritismo discordar da ciência, fique com ciência, né? Então ele tem uma frase muito importante, muito bela, que fala que a verdadeira fé é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, vamos estudar um pouquinho aí da evolução da humanidade no nosso planeta Terra, através da pergunta 52, gente, do Livro dos Espíritos. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Nós temos aí as raças asiáticas, né? As raças ocidentais, as africanas. Então temos algumas diferenças, é verdade. Civilização, algumas diferenças até corporais. Então, olha a resposta dos espíritos. Nada de surpreendente, tá? A resposta: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Ou seja, gente, isso aqui não difere em nada do que a ciência nos explica, né? De acordo com a evolução do clima de uma determinada região, de acordo com a evolução dos costumes, da vida de um povo, se dá aí a evolução também do ser, tá? Tanto moralmente como corporalmente falando, certo? Em total acordo aí com a teoria de Charles Darwin de evolução, tá certo? Então, essa resposta, na verdade, não tem nada de surpreendente. É uma coisa que a gente já sabe, tá? Não é assim uma mistificação de forma alguma, tá? Pergunta 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo. Essa pergunta é importante, gente, porque ela esclarece a questão da Gênese, tá? Da Bíblia, que fala de Adão, não é verdade? A questão de Adão é nada mais nada menos, de Adão e Eva, nada mais nada menos que uma analogia, uma metáfora, certo? Para explicar uma situação muito maior. Até porque esta própria narrativa ela encontra diversas incoerências, como por exemplo, né, a incoerência de Caim e Abel. Caim matou Abel e fugiu para uma cidade próxima. Que cidade? Casou com quem? Né? Então, são diversas incoerências. Bom, a resposta dos espíritos: o homem surgiu em muitos pontos do globo, ou foi em um só, como está na Gênese bíblica? Se levado ao pé da letra, né? Como muita gente erra nesse ponto, de levar ao pé da letra. Resposta: sim, surgiu em vários pontos do globo, não foi só em um não, tá? Não foi no Jardim do Éden, não. Surgiu em várias épocas.
o que também constitui uma das causas da diversidade de raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma e os de outras raças. Novos tipos de homens se formaram. Tá? Então, gente, o homem surgiu simultaneamente quando a Terra estava preparada para receber a humanidade. Ele surgiu simultaneamente em vários locais do globo. E aí foram se misturando, né? Através das migrações, um processo também explicado pela ciência. Foram se misturando, gerando aí novas raças. Tá? Então, aquele processo da Gênese bíblica, do Jardim do Éden, de Adão e Eva, é uma analogia muito profunda que o Livro dos Espíritos, que a Gênese de Allan Kardec também explica muito bem essa questão de Adão e Eva, mas é muito profundo isso, certo? Porque envolve aí migrações planetárias, a questão da transição que a gente está passando hoje, em que espíritos ainda atrasados serão convidados a habitarem planetas também atrasados, porque não vão poder mais habitar a Terra no novo padrão vibratório que a Terra vai galgar, né? Vai se estabelecer. Então esses espíritos que têm um padrão vibratório baixo vão ter que ir para planetas com padrão vibratório condizente com a sua condição. Isso está acontecendo na Terra agora. Aconteceu há milhares de anos atrás, tá? Só que nós estávamos na condição de um planeta primitivo, e nós que recebemos esses espíritos atrasados de outros orbes, certo? Isso explica aí grandes avanços na nossa civilização, ou nas civilizações da Terra, né? Grandes avanços, grandes civilizações que surgiram de uma hora para outra. Por quê? Porque eram espíritos que tinham um conhecimento prévio, tá? Vieram de outros planetas, tiveram um conhecimento prévio, e aí a bondade de Deus, muito sábia, né? Muito misericordiosa, né? Trouxe esses espíritos para cá, para que esses espíritos se adiantassem moralmente, porque não acompanharam a evolução de seus planetas de origem. Então serviu para eles se adiantarem e também para a Terra se adiantar com os espíritos que são aí provenientes da própria Terra, certo? Então a bondade de Deus aí presente em todos os aspectos, tá? Então isso aconteceu na Terra milhares de anos atrás e está acontecendo agora também, só que agora nós, em vez de estarmos recebendo esses espíritos, nós estamos aí expurgando, né? Esses espíritos primitivos que não estão conseguindo acompanhar a evolução do nosso planeta. Eles vão para outros planetas mais atrasados, para eles ou nós, né? A gente não sabe. Então, vão para um planeta aí mais atrasado para se depurar individualmente e também ajudar a humanidade desses planetas a evoluírem também, tá? Com seus conhecimentos, certo? Para quem tem alguma dúvida, e eu tenho certeza que são muitas dúvidas acerca desse ponto, tem as obras espíritas, o Pentateuco Espírita, né? Gênese, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala aí dessa migração entre mundos, e também tem um livro muito interessante de Edgar Armond, que chama Exilados de Capela. Tá? Então eu indico para quem quiser aí estudar com mais profundidade a questão da evolução espiritual e da evolução material do nosso planeta Terra, certo? E aí ele vai falar de afundamentos de continentes que houveram no passado, ele vai falar dessas migrações, ele vai falar da evolução de raças do nosso planeta, a raça egípcia, os arianos, os hindus, os chineses, que é uma raça própria da Terra. Os arianos não são próprios da Terra, tá? Os arianos vêm de outro local. Então, é um tema bastante amplo, e aí entra a questão de Adão e Eva, né? E, sinceramente, a questão de Adão e Eva é uma questão bastante infantil se a gente levar o pé da letra, né, gente?
A mulher foi feita da costela do homem. Que isso, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos amadurecer mais espiritualmente para a gente tratar desse assunto com mais propriedade. Não é verdade? Mas qualquer coisa vocês podem deixar aí as perguntas que a gente responde para quem tiver dúvida acerca desse assunto, tá? E a pergunta 54, gente. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Ou seja, se tem indivíduos de outros orbes, tá? Se tem indivíduos aí que não nasceram no mesmo local, que não nasceram na mesma época, nasceram espiritualmente, eu estou falando. Esses indivíduos, nós devemos deixar de nos considerar irmãos em Deus? Claro que não, né, gente? Claro que não. A diferença é que uns são mais velhos, outros mais novos, né? A gente consegue identificar muito bem um espírito quando ele é um espírito mais antigo, é um espírito mais sábio, um espírito mais voltado para o amor, tá? A gente consegue identificar muito bem, mas todos são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos. Então todos somos irmãos, tá? Se assim não fosse, gente, o próprio Jesus não teria ensinado a oração do Pai Nosso pra gente, né? Ele teria falado, meu Pai que estás no céu, e não Pai Nosso. Se ele fala Pai Nosso, é porque todos nós, logicamente, somos irmãos. Tá bom? Então, gente, é um tema muito amplo essa questão do avanço, da evolução da humanidade no planeta. Como né, de costume, a gente só tem tempo aqui para 3 perguntinhas, mas o tema é bastante amplo. Se vocês quiserem, a gente fala mais, né, até faz um vídeo mais longo só sobre esse assunto aí, dedicado a vocês, se vocês quiserem aprender mais, né, sobre esse assunto da evolução terrestre. Mas é importante que vocês saibam que todos nós somos irmãos, independente do local de origem, da data, né, de origem de todos nós, e que essa questão de Adão e Eva, do Jardim do Éden, é uma analogia, uma metáfora para um processo que aconteceu na Terra e que, logicamente, para a humanidade da época, não se podia, até hoje, né, não se pode falar abertamente porque muita gente não vai entender, certo? Mas fica claro que é uma metáfora. Não vai fazer a mulher da costela do homem. Deus não vai fazer isso jamais. Né? E fora as diversas, como eu falei, as diversas discrepâncias que há nessa narrativa aí. Tá? É uma história realmente infantil, para uma humanidade ainda infantil da época, mas que não é comportada mais nos dias de hoje. Então vamos abrir a cabeça para isso. Tá bom? Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Como eu falei, eu não disse nem um terço do que é para se falar sobre esse tema. Então, é uma questão muito ampla e muito profunda. Tá? Mas se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários que eu vou falar mais acerca da nossa evolução no planeta Terra. Tá? E fica aquela lua linda ali, como plano de fundo para nosso vídeo de hoje. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos nós. Nós tenhamos um final de semana bastante abençoado e equilibrado, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença dos bons espíritos, sempre a nos intuir, nos guiar, que nós estejamos abertos a receber essa intuição, essas bênçãos, tá? Para que a gente sempre continue aí tentando trilhar o caminho do bem, o caminho correto. Um grande abraço. E que Deus seja sempre louvado.